Avisos, tá bom? Esse é o segundo vídeo da aula do dia 8 e 9 de junho. É o segundo vídeo, mas é o primeiro vídeo com conteúdo. Lembre-se de que depois desse vídeo você tem que assistir o segundo vídeo que vai falar sobre sistemas éticos. Então nesse primeiro vídeo eu quero prolongar um pouco o que nós vimos na aula passada, dando uma retomada geral e aí prolongando, tá? Nas aulas de ética, quais são as competências que nós trabalhamos? Vocês podem olhar aí. Eu vou tentar expandir um pouco a minha tela, mas a primeira competência, galera, é essa aqui, ó. A participar da reflexão a respeito dos valores humanos, sociais, éticos e espirituais. O segundo valor, a segunda competência é construir a partir de valores éticos e religiosos também, princípios norteadores de sustentabilidade e cidadania. A mediar conflitos no campo da ética e religiosidade e também a partir dos princípios de respeito, diálogo e tolerância. E a quarta competência é atuar eticamente frente a diferentes situações no campo pessoal, profissional e social. Então leve em consideração essas quatro competências enquanto nós temos a aula e também para você preparar, digamos assim, o seu seminário de ética aplicada, tá certo? Vamos lá, nós vimos semana passada que o ser humano é o único animal ético. Eu vou passar direto aqui porque a gente não vai ler, né? A gente viu isso na aula passada, mas eu gostaria de ir direto ali para algo que o Cortella fala, depois eu retomo aqui, né? Grande Cortella, ele diz assim que o ser humano é o único animal ético porque somente o ser humano consegue fazer escolhas conscientes ou fruto de uma racionalidade que pondera. Então nossas escolhas não são apenas instintivas como a dos animais em geral, mas elas também têm um grande caráter, digamos assim, racionalizador ou argumentativo, tá certo? Nós não precisamos ver aqui, né? Mas o Cortella fala que quando nós olhamos para o nosso próximo a fim de dominá-lo como um estranho, um alienígena, nós não estamos agindo de uma forma em que a ética está direcionada ao bem do próximo. Ao contrário, quando nós vemos o nosso próximo uma relação de alteridade, um outro que é igual a nós então construímos uma relação de alteridade, de amor ao próximo. Nós vimos na aula passada, por exemplo, a diferença entre ética e moral, né? Não vamos ler tudo, mas basicamente ética é o princípio e moral é algo aplicado a uma conduta específica. Então ética é o universal, digamos assim, e moral é aquilo que se aplica a uma dada situação temporal e espacial, tá bom? Então vale a pena aqui entrar no site que você consegue ver aí na tela, tá certo? Vou deixar o link ali no ambiente aula também. Você pode até ver o que o Cortella fala um pouquinho. Tá? Dentro dessa ação ética do ser humano, nós vamos ter três fatores que levam a gente a tomar decisões. Nós vimos na aula passada a questão dos valores, certo? Você toma a decisão com base nos valores, com base naquilo que você julga importante para você, tá? Então foi até um exercício, né, da aula, e quem não fez deve fazer ali no ambiente aula para comprovar a participação na aula passada, tá? Tá lá aberto o questionário, façam para não ficar com falta. Você teve um exercício ali que você devia listar os seus 5 valores, quais são as suas prioridades na vida, e o objetivo era perceber que você toma decisões com base nos seus valores, tá certo? Então o site aqui traz alguns exemplos, mas hoje nós vamos prolongar a discussão. Não somente os valores levam a gente a tomar decisões, como vimos na aula passada, né? Você tem um valor. O que é mais importante para você? O seu relacionamento pessoal ou a sua profissão? Então você é convidado para trabalhar fora do país, mas o seu namorado ou sua namorada não pode abandonar a mãe que está com Alzheimer aqui no Brasil. O que eu faço? Qual a minha prioridade? A minha vida pessoal, afetiva, ou o meu trabalho, minha carreira? Então, com base no meu valor, eu vou escolher um ou outro, o que eu priorizo. Só que não só isso. Hoje nós vamos ver que a consciência desempenha um papel importante no sentido de incentivar a gente ou a não incentivar a gente em tomada de decisão. O que é consciência, gente?
Consciência é aquilo que dói quando a gente faz o que é errado e que aprova quando a gente faz o que é certo. É algo que está lá meio na nossa cabeça, né? Um ditado popular até fala que a gente pode fugir de tudo menos da nossa consciência. Então a pergunta que fica é, de onde vem essa consciência? Isso que habita dentro de nós. A consciência é igual aquele desenho do Pica-Pau, que um fala vai lá e faz, e o outro ali fala não faz, né? Então o anjinho aqui que fala não faz é a consciência, e o diabinho que fala vai lá, faz, come, enfim, seria o lado mal do ser humano, tá? Da onde vem então essa luta dentro de nós? Há pelo menos 3 possibilidades de resposta a essa questão. Primeiro, a consciência pode ser inata, nasceu com você. É algo que já vem de fábrica, tá? Quem conhece informática é a BIOS do computador, já vem ali de fábrica. Então já nasceu com um ser humano. Outros vão dizer que a consciência é imposta pelo ambiente externo. Então você aprende as regras da sociedade e essas regras internalizadas produzem em você a consciência. Então você recebe valores de consciência do seu pai, da sua mãe, da sua religião, do seu país. Isso formata a sua consciência. Isso faz com que você opere dentro desses valores culturais que veio de fora de você, não nasceu com você, você aprendeu. Tá? Alguns vão dizer que não. Você tem tanto algo que nasce com você como algo que você recebe. E acho que essa é a posição mais equilibrada, né? Porque de fato tem valores, como vimos na aula passada, que nascem com o ser humano. Canibalismo, por exemplo, é basicamente errado em qualquer cultura humana. E só era efetuada, né, um ato de canibalismo só acontecia em momentos rituais, em momentos fora do comum, certo? Então nós vimos que algumas coisas nascem com a gente, são inatas nessas coisas. Outras não, a gente aprende de fora. Então a gente vai ter uma consciência que vai dizer que é errado piratear programa de computador, porque eu nasci num país em que isso é visto como muito, muito errado, tá bom? Então vamos adiante. Outro valor, gente, ou outro fator que ajuda a gente a tomar decisão é a responsabilidade. Então vimos, primeiro, os valores, segundo, a consciência. Então a consciência opera com base também nos valores, tá? E terceiro, que está aqui na tela, é a responsabilidade. Nesse ponto é legal retomar o Cortella. O Cortella fala que no latim há duas palavras para aquilo que em português nós chamamos de outro. O alius, que dá origem à palavra alien ou alienígena em português, e o alter, que dá origem à palavra alteridade. Então, outro em latim podia ser o alius, como também o alter. Isso tem a ver com responsabilidade. A pergunta é, como que você enxerga outras pessoas? Como aliens, alienígenas, como alguém muito diferente de você, ou como alter, como alguém diferente, que é outro, mas é igual a você. Então ele merece tudo que você também merece ter, digamos assim, tá? Então a responsabilidade é aquela que enxerga que nós temos uma, digamos assim, a outra pessoa faz parte das minhas ações. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, mas também sou responsável como essas escolhas podem beneficiar ou prejudicar o meu próximo. Ou seja, quando eu busco ser ecológico, eu estou também pensando no outro, que é talvez o meu neto. Que mundo eu vou deixar para os meus netos? É a responsabilidade me levando a fazer escolhas hoje. Então vejam, eu não quero poluir, porque o meio ambiente é um valor importante para mim. Porque a minha consciência dói quando eu sou um cara muito poluidor, né? A consciência está acusando. E terceiro, porque eu tenho responsabilidade com outros iguais a mim, no caso, as próximas gerações, tá bom? Então esses são 3 fatores que levam a gente a tomar decisão. Dentro da responsabilidade, gente, ela não é terceirizada, né? A mamãe já ensina isso bem, né? Quando a gente fala assim, ó, a gente quer terceirizar a responsabilidade. A gente fala o quê? Todo mundo faz, não é minha culpa. Todo mundo faz, tá? Ninguém paga imposto, ou todo mundo sonega, eu também vou fazer, certo? E a mamãe fala o quê?
você não é todo mundo. Ou seja, você não pode terceirizar a sua responsabilidade para o todo mundo faz. Não tem isso com a mamãe. Mamãe é ótima professora de ética. Você não é todo mundo. Não adianta terceirizar a sua responsabilidade. Tá? Pare de culpar os outros pelos seus erros. Na teologia cristã isso aconteceu já com Adão e Eva, né? Quando Deus aparece para Adão e Eva, ele pergunta o que aconteceu e Adão fala, olha Deus, não fui eu, foi a mulher que você criou. E a mulher então diz, Deus, não fui eu, foi a cobra que me tentou. Enfim, é uma lição dessa coisa de todo mundo faz, não tenho culpa, não sei de nada. Tá? Então nós somos responsáveis pelas nossas ações. E aí, nesse sentido, agora que nós vimos os 3 fatores que nos ajudam a tomar decisões na nossa ética e moral cotidiana, de novo, valores que a gente tem, nossa consciência e responsabilidade. Que responsabilidade eu tenho comigo, com o mundo e com o meu próximo. Agora a gente entra para esse tema que está aí embaixo, ética religiosa, tá certo? Toda religião vai ter uma base ética, obviamente, ou vai propor uma visão ética do mundo, de como tomar decisões. Porque as religiões vão ter valores, vão ter uma consciência, vão formatar uma consciência de certa forma, ou pelo menos vão reconhecer que ela existe. E 3, a religião vai apontar para a regra de ouro, para o próximo, para amar o próximo, digamos assim, tá bom? Então, algumas coisas nós temos que falar sobre ética religiosa. Você pode aprofundar mais olhando o site, mas o fim último, ou melhor, uma consequência que seria natural da ética religiosa de todas as religiões seria amar o próximo, né? É óbvio que o cristianismo vai determinar ou vai explicar isso de uma forma diferente do budismo e do hinduísmo. Mas, olhando de fora, né, o resultado externo da religião seria obras de caridade em favor do próximo. Tá? A gente vai ver isso do ponto de vista cristão, tá bom? Não vou entrar aqui nesse vídeo, vocês podem ver depois. Do ponto de vista cristão, gente, Jesus amplia a regra de ouro. Nós vimos a regra de ouro como amar o próximo. A aula passada até vimos um vídeo, tá? Mas Jesus vai ampliar. Nós vamos assistir um vídeo aqui dessa ampliação da regra de ouro aqui. Amem seus inimigos. Abençoem quem os amaldiçoa. E façam o bem àqueles que os odeiam. Rezem por aqueles que os perseguem. Se amarem somente aquele que vos ama, por que clamam uma recompensa? Até os coletores de impostos fazem isso. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça a esquerda. Se alguém levar seu agasalho, ofereça a ele seu manto. Doe a todos que lhe pedirem. E se alguém levar seus pertences, não os peça de volta. Não faça aos outros o que não quer que lhes façam. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Sejam perfeitos, assim como o nosso Pai do céu é perfeito. Peçam as dádivas. Muito bem, nesse vídeo Jesus então fala para não somente amarmos o nosso próximo ou o outro que é igual a gente, mas amar os inimigos também. É algo muito complicado, né?
como entender isso? Como entender que é possível amar os inimigos? Então nós vamos entrar um pouco nos valores do cristianismo. O cristianismo vai falar de uma dança da Trindade, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Pai, Filho e Espírito Santo se amam mutuamente. Então esse amor entre Deus, que é 3 pessoas em um só Deus, é chamado de dança da Trindade. E aí quando Deus cria o ser humano e dá a ele a sua própria imagem, né? O ser humano é criado à imagem de Deus, o ser humano, digamos assim, participa dessa dança, né? Porque ele tem a vida que Deus lhe deu. Não que o ser humano é Deus, né? Mas o ser humano, ele recebe a vida desse Deus. Só que a Bíblia vai falar ali que o ser humano decide dançar sozinho. A humanidade cai em pecado. Lembra daquela aula de tipologia religiosa, narrativa religiosa? Era uma vez um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é a essência do amor, que cria o ser humano para habitar com ele em plenitude de glória e amor. Mas o ser humano cai em pecado. O ser humano fala, não quero esse Deus, quero viver sozinho. E aí nós temos então a expulsão do paraíso nesse quadro aqui, né? O ser humano é expulso do paraíso. Minha câmera aqui está caindo, certo? Tem a serpente aqui no meio e o ser humano expulso do paraíso. Muito bem, né? Uma pintura bonita de Michelangelo. E aí, galera, o ser humano agora é incapaz de se relacionar com Deus. Ele vai até conseguir amar o próximo, mas não mais de forma plena ou não pela motivação correta. Então, na ética cristã, o ser humano sempre vai ter um tracinho de egoísmo quando ama o próximo, mesmo que seja o amor do pai e da mãe, né? E é um pouco assim, né? Pai e mãe nos ama muito, mas o amor deles tem um pouquinho de interesse, né? Sempre vai ter alguma coisa do tipo, te carreguei 9 meses, vai ter uma certa cobrança pelo bem feito ao filho, né? E aí, gente, a gente caiu em pecado e está nisso. Só que tem um porém. O ser humano, na ética cristã, mantém parte da lei natural. Ele conhece o que é certo e errado. Não tudo, mas o básico. Então, por ter essa lei natural, olha a consciência inata aqui, né? O ser humano sabe que é errado matar e roubar, em qualquer cultura. Que é errado comer carne humana, que é errado desejar as coisas do próximo, enfim. Então, o ser humano nasce com valores pré-determinados e com uma consciência que acusa quando a gente vai contra essa lei natural que nasce com o ser humano. E aí o ser humano, então, sabe que ele também é responsável pelo próximo. Mas a salvação não vem de cumprir a lei natural, que para nós é impossível. A salvação na fé cristã vem a partir de Cristo. É Ele que abandona a glória de Deus, porque, lembra, é Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Filho abandona a glória de Deus, ele deixa sua glória para habitar entre nós e morrer na cruz em nosso lugar. Então Jesus faz aquilo que ser humano nenhum podia fazer, que é morrer na cruz, né? A morte de Cristo na cruz, então, não é a morte só de um homem como nós, seres humanos, né? É a morte do próprio Filho de Deus. É a morte de um homem, mas a morte do Filho de Deus. E por essa morte, então, o ser humano alcança a redenção. Ou melhor, a redenção é atribuída ao ser humano. O ser humano é declarado salvo e justo em Jesus. A partir daí, com alguém que morre por mim na cruz, o cristão vai ver de que forma? Ele vai ver que, puxa vida, Deus fez tudo por mim já. Então eu quero dedicar minha vida a Ele. Ou seja, na ética cristã, a responsabilidade ao próximo, amar o próximo, tudo isso vem a partir da fé em Jesus, vem a partir do amor de Deus revelado em Cristo, que morreu na cruz por mim. E nesse sentido, então, a fé cristã é diferente da maior parte das religiões, porque as obras de amor, boas decisões, elas vêm a partir da fé em Jesus. Já vem a partir do presente que eu ganhei de Deus. Deus vem até mim, eu vou até o meu próximo. Verticalmente, Deus desce até mim, me salva em Jesus e eu então amo o meu próximo. Na maior parte das religiões, eu amo o meu próximo e isso vai me fazer evoluir. Tá? Então, eu pago o meu karma amando o meu próximo e isso me faz evoluir. Eu amo o meu próximo, eu faço algo, eu busco nirvana e isso me leva à iluminação.
Tá? Então, no cristianismo, primeiro vem a ação de Deus, depois vem a minha ação. Nas demais religiões, primeiro vem a minha ação, o meu esforço, daí eu sou elevado a uma posição melhor, ou recebo uma graça, né, uma situação melhor. Basicamente, na ética cristã, nós vamos ter registrados os 10 mandamentos. Né? Então, os 3 primeiros mandamentos são mandamentos que não nascem na nossa cabeça de forma plena, que é de não ter outro Deus a não ser o próprio Deus bíblico, de não tomar em vão o nome de Deus e de santificar o dia do descanso para cultuar esse Deus. Então, isso tem que ser revelado, né? E aí, na fé cristã, isso é revelado por meio das Escrituras, da Bíblia. Mas os mandamentos 4 a 10 nascem no coração humano. Todo mundo sabe que tem que honrar pai e mãe, qualquer cultura. Todo mundo sabe que não deve matar, não deve cometer adultério, não deve furtar, não deve dizer falso testemunho, que é o 8º mandamento. Basicamente, não mentir, né? E não cobiçar, 9º e 10º mandamento. Tá? Esses mandamentos estão numerados conforme a tradição católica e luterana. Os protestantes, os demais protestantes vão colocar de uma forma diferente, tá bom? E aí nós entramos em ética cristã aplicada aqui. Não é o que vocês precisam fazer no seminário, aqui são só exemplos, tá? Exemplos de uma ética aplicada aqui do ponto de vista cristão. No trabalho de vocês, vocês vão abordar pontos a favor e contra certa situação. Tá? Aqui eu vou abordar do ponto de vista cristão, tá bom? Então a ética cristã vai procurar o bem comum do ser humano e de toda a humanidade e vai apontar que nós precisamos sim ter responsabilidade social, cuidar da nossa vida, da nossa saúde, cuidar da nossa família e também cuidar do nosso trabalho, né? A ética cristã vê o trabalho humano como uma forma de Deus preservar este mundo, certo? E também temos responsabilidade para com a sociedade e o mundo em geral. Nesse sentido, a ética cristã vai apontar para aquilo que se chama de sacralidade da vida. A vida é sagrada porque foi criada pela Trindade. Nesse sentido, o ser humano não pode ser objetificado, porque ele é um filho de Deus, né? Ele não é um objeto que eu posso dominar. E aí, gente, escravidão, prostituição, mulher objeto, ver o outro como um objeto para o meu prazer ou para a minha dominação é completamente condenável pela ética cristã. Tá? A ética cristã me faz ser responsável pelo meu próximo. Aqui no site você vai encontrar diversos assuntos ligados à ética aplicada, né, com a posição cristã. Então, como a posição cristã aqui não precisa constar no trabalho de vocês, por isso eu estou apresentando, né? Como a posição cristã vê a eutanásia. Então, temos ali um pouco do que é a eutanásia, a gente não vai entrar aqui. Como vê a pena de morte e assim por diante. Sustentabilidade, né? E assim por diante, tá bom? O que eu queria apontar para vocês é um infográfico que está aqui, mas não está aparecendo, tomara que apareça, que vai ser tema da nossa próxima videoaula, tá bom? Espero que essa primeira parte da aula esteja bem entendível. Quem não entendeu muito bem, fica o desafio para buscar o site ali do que eu passei, dos slides que eu passei, tá no ambiente aula, tá certo? Muito bem, termino por aqui a primeira parte da nossa videoaula.